Você aí, você sabe o que é ferritina? Você já dosou isso no sangue? Deixa aqui nos comentários, por favor. Você tem alta, baixa, como é que foi? Tá? Deixa aqui para eu saber, tá? Então, hoje aqui a gente vai falar um pouco do que é a ferritina, tá? E por que ela tem a ver com saúde mental, com saúde física, tudo isso, tá? Eu vou já deixar aqui em cima para vocês verem, que eu vou dar o meu testemunho do meu exame, tá? Eu vou deixar aqui o meu exame de janeiro, tá? E tá bem tá com uma questão de temporalidade certinha, tá? Agora eu perdi o nome aqui, mas é a temporalidade de ali no final da pandemia, 2022, cheguei no ápice de 150 quilos, né? Muito mal, alimentando de tudo do pior, né? Eu tinha uma ferritina de quase 800, gente. Muito alto, mas muito alto. Tá muito inflamado, muita alimentação horrível, tá? E aí, é interessante, porque eu fui fazendo exame e ela foi caindo. No ano seguinte já estava 300 e pouco, já tinha começado a não ser tão sedentário, já estava fazendo um pouco mais de atividade física, né? Ainda não tá perfeito, né? Mas tentando, né, gente, melhorar. A alimentação também, tentando melhorar um pouquinho a alimentação. Então, esse número foi cair. Tava muito absurdo a minha alimentação, assim, até a pandemia, esse finalzinho da pandemia. Começo da pandemia até o final, esquece, assim, ó. iFood para baixo, né? Aquela coisa terrível. E o interessante é que, como eu vi esse exame, eu fiquei preocupado. Falei, não, preciso me mexer, né? E aí fui mexendo e foi reduzindo. O último exame, né, em 2025, janeiro agora, mais ou menos 60, tá? Então saiu de 800 para 60, tá? Então a ferritina sim é um marcador inflamatório, mas tem outras ações. No meu caso era inflamação, era sedentarismo, era tudo isso. Agora, ela tem umas outras situações que é preciso a gente falar, tá? O que é ferritina primeiro, tá? Então, depois que eu falei esse testemunho, o que é ferritina, né? É uma proteína que ela armazena ferro no corpo, tá? Ela atua realmente como estoque, tá? Quando o corpo precisa, ela vai liberando ferro, tá? Ah, não está se alimentando de ferro, mas tem estoque lá na ferritina, ela vai liberando, tá? É, é produzida no fígado, tá? No baço, tá? Na medula óssea, nos músculos, tá? A ferritina. O exame que avalia níveis de ferro no organismo, tanto a carência quanto o excesso. Então, a gente dá para saber também que a ferritina alta é excesso de ferro, tá? Não, nem sempre. A minha situação não era excesso de ferro, tá? É, os valores normais dependem, tá? De um homem é mais ou menos de 30 a 40 nanogramas por ml, tá? E em mulheres é de 13 a 150 nanogramas por ml, tá? Então, o que significa aqui, agora ele falou bem, né? A ferritina elevada não significa exatamente excesso de ferro. Então, isso é muito importante, tá? Tem gente que confunde, acha que é só ferro. Não, é ferro. Não é, o meu caso não era excesso de ferro, eu tinha um ferro normal, tá? Mas a ferritina muito, muito elevada, porque era uma inflamação que estava ocorrendo, tá? Então, aqui ele diz, né, como sinal de inflamação. Então, é um sinal de inflamação, tá? Ferritina alta também é sinal de inflamação, tá? De doenças crônicas, de lesão hepática, eu não tinha nada disso. Então, para mim, realmente era inflamação, inflamação principalmente pelo excesso de peso, tá? Então, as causas mais comuns é infecção, doença autoimune, hepatite, álcool, esteatose hepática, tá? E aí, quando é muito alta, é importante ver se tem uma situação chamada hemocromatose, tá? Que é uma situação rara aí na medicina, a gente estuda é, é, beira de livro, né? Ali, né, rodapé de livro que a gente chama, né? Que é um assunto que assim, a gente não vê muito, né? Então é bem incomum, bem raro, né? Mas seria o acúmulo genético de ferro. Aí realmente a pessoa tem uma disposição genética para acumular ferro no corpo, tá? E esse ferro, quando acumula, aumenta a ferritina. Quais são os sinais, né, de ferritina alta, né? Pode ter cansaço, dor na articulação, tá, queda de cabelo, dores abdominais, tá? Então, às vezes a pessoa tá investigando, né? Ah, tô com um sintoma aqui que nunca sai, e às vezes é a ferritina alta, tá? A ferritina alta tá gerando isso, tá? A ferritina alta também é o que eu chamo, né, de ciclo vicioso, né? Então, você tem dificuldade de perder peso, ela fica alta. Ela fica alta, você tem dificuldade de perder peso. Então, é um ciclo terrível, né? Tá?
Gera envelhecimento precoce, tá? Então a gente fica mais velho mesmo, tá? Então pode gerar alteração no fígado, pode aumentar risco de diabetes, pode também trazer doença cardíaca, tá? Então, assim, eu tive alta, mas eu não sei antes. Eu não fiz antes da pandemia, eu fiz já no final da pandemia. Então, eu não sei como é que estava antes da pandemia, mas provavelmente foi na pandemia que eu tive esse problema com peso e provavelmente chegou nesse patamar de 800, tá? Mas eu não fiquei durante anos e anos com ela alta, graças a Deus, tá? Então, é importante saber assim, que eu fiquei alto, mas assim, eu fiquei, não sei, talvez por um ano, né? O primeiro ano talvez a pandemia não fosse tão pesado, 2020. Acho que foi pesado assim, né, gente? Deixa aqui no comentário se você achou a pandemia pesada. Foi um desastre, né? Horrível. Então, como baixar a ferritina naturalmente, tá? Inclusive, eu tô fazendo esse vídeo aqui porque eu atendi uma paciente recente, né? Lógico que eu não vou falar o nome, mas ela tava com a ferritina um pouco alta, e aí eu orientei ela nesses casos, né? É importante tentar reduzir a carne vermelha. Eu gosto de carne vermelha, tá? Não tem nada contra, então, eu sei que tem vegetariano, mas eu gosto de carne, então eu acho que você tá comendo muita carne também vermelha, tá? Então, se reduzir um pouquinho a carne, tá? Umas 2 vezes por semana não vai matar ninguém, né? Agora, todo dia você com ferritina alta não dá, gente, não dá, tem que cortar, tá? Fígado também, fígado é rico em ferritina, em ferro, a gente sabe que é rico em ferro, mas em ferritina também, tá? Então tenta dar uma cortada, tá? Se você tá com a ferritina alta, é bom fazer o contrário do que a gente pede. Quando a pessoa tá com ferro baixo, a gente pede pra pessoa, junto com os alimentos que tenha ferro, né? Feijão, né? Os alimentos verde muito escuro, e também carne, né? A gente pede para tomar junto com a vitamina C para absorver mais ferro, se você está com pouco ferro. Agora, se você tem muito ferro ou muita ferritina, é o contrário, você evitar tomar vitamina C próximo às alimentações. Então, não combina suco de limão, suco de laranja, junto com uma alimentação que está rico em ferro, tá? Então, tem que diminuir o ferro da alimentação e também não fazer essa associação, tá? É, Então, evitar álcool, tá? O chá verde ajuda, tá? A diminuir, tem estudo aí que o chá verde ajuda, tá? Cúrcuma, né? Que é o açafrão da terra, é um anti-inflamatório natural, então ajuda também com a inflamação, reduz a ferritina, tá? Alho, fibras, tá? Tudo isso ajuda, tá? E o exercício físico regular também ajuda. Então, uma das coisas que melhorou para mim, tá? Foi que a partir daquele momento ali que eu vi a situação que eu cheguei, eu comecei a me coçar mais, né? E vi que tinha que sair um pouco dessa zona de conforto. Aí eu comecei a fazer exercício cada vez com mais regulagem, né? Daqui uma semana aqui sem ir, né? É normal, né, gente? Então, eu entendo todo mundo, tá? Ninguém é perfeito, vai ter semana, mês, aí esse mês não deu, né? Aí tive que cancelar. Ou então tá pagando aquela mensalidade da academia sem ir, né? Quantas histórias eu escuto aí, né? Ih, tô pagando um ano sem ir. Eu falei, caramba, um ano? Não, já fiquei um mês, agora um ano, caramba. Um ano é muita coisa. Então, é, realmente, a praticar atividade física vai ajudar a reduzir a ferritina. Então, suplementos, a curcumina, né, que é a que tem na cúrcuma, né, vai ajudar, tá? Quercetina, tá? Quercetina é um ótimo suplemento, tá? Silimarina também, e o NAC, né, o N-acetilcisteína, porque é antioxidante, então vai diminuir essa inflamação que você tá. Sempre quando você tiver inflamação, você tá num estresse oxidativo muito grande. Você precisa de antioxidar, tá? Quando você tá na inflamação, você tá oxidando o seu corpo, tá envelhecendo, né? Tá piorando, né? Tá inflamando. Então, você dando antioxidante na inflamação é batata que vai melhorar, tá? Tem a questão, às vezes, que, por exemplo, na hemocromatose, a pessoa tem que fazer flebotomia, né? A pessoa tem que perder sangue. O tratamento é perder sangue, né? Flebotomia era muito comum no passado, né? Era tratamento para quase tudo, não tinha muito tratamento da medicina, então flebotomia neles, né? Era flebotomia, né? Tira sangue que melhora, né? Mas realmente essa indicação existe, esse tratamento existe ainda hoje quando a pessoa tem excesso de sangue, né? Excesso de sangue, excesso de ferro, excesso de ferritina, ela vai ter que tirar aquilo ali, entendeu? E só tira perdendo sangue. Esse tratamento é importante estar com acompanhamento profissional, tá, gente? É importantíssimo. Então, a ferritina acima de 500 é muito alto, então tem que investigar. Por exemplo, foi o meu caso, tá? A ferritina acima de 1000 já é uma situação urgente. No caso, graças a Deus, eu não cheguei nisso, tá?
mas eu cheguei ali próximo a 800, então, assim, é mais de 500 já tem que investigar, tá? Tem os pacientes que às vezes você vê, ó, tá uns 200, 300, tá acima do peso, né? Muito sedentária, né? Se alimentando muito mal. É um exame compatível para a situação, tá? Agora, se não tiver nada disso, aí realmente tem que se pensar em uma situação talvez até um pouco mais grave, tá? Então, essas coisas que a gente falou é uma coisa de estilo de vida, você consegue alterar, né? Aí, quando tá alto, realmente é importante até pedir outros exames, tá? Principalmente os exames hepáticos, tá? Para ver a situação do fígado, tá? TGO, TGP, as transferrinas, né? PCR também é uma boa avaliação, tá? Então, realmente, conclusão aqui, a ferritina é um marcador sensível que pode subir por vários motivos. Então, ele não tá só atrelado ao ferro, tá? Mas também como inflamação, tá? Doenças inflamatórias, né? Então, assim, tem muita coisa ligada a isso, tá? Nem sempre o tratamento é remover o ferro, né? Muitas vezes é controlar a inflamação. Então, né, o que eu falei, a maioria dos casos é uma situação inflamatória, tá? Alguns casos vai ser uma situação de excesso de ferro. Aí sim é bom investigar, né? Se tem alteração genética, se é uma doença genética, enfim, hemocromatose, né, por exemplo, tá? Diagnóstico é essencial, né? Então, você vê o exame da pessoa, pedir ferritina. Eu faço esse triagem nos meus pacientes quando primeira consulta, posso pedir tudo? Posso pedir 20 frasquinhos de sangue, porque eu já tirei lá mais de 80 exames? Pode. Pelo menos uma vez, né, gente, por ano. Aí faz esse screen todo, vê se aproveita e vê também a ferritina, né? Então, adotar hábitos saudáveis realmente é fundamental. E monitorando o exame como eu fiz, né? Eu fiquei preocupado, aí eu fiz em 2023, fiz, não sei se fez dois em 2023, mas devo ter feito dois em 2024, 2025 também já fiz um, tá? Já vou fazer outro agora, tá, gente? Não precisa me cobrar não, mas já vou lá perder mais 20 frasquinhos de sangue, tá? É importante a gente ficar fazendo exame de sangue para a gente detectar qualquer coisa precoce, né? Sem compulsão por exame, tá? Não é isso, tá? Todo mês fazendo, não. Tem casos que até uns pacientes eu peço todo mês porque a gente está fazendo uma suplementação forte, né? E aí realmente precisa a gente estar avaliando um pouco mais de perto. Mas esse exame assim grande, pode fazer uns dois por ano, já tá de bom tamanho. Se quiser fazer mais, até pode, mas pelo menos dois por ano já, sabe, no começo, no meio do ano, assim, eu acho que são válidos, tá? É um check-up mesmo, tá bom? Então, gente, tá muito trabalho fazendo um vídeo desse, gente. Você gostou? Deixa aqui no comentário se você gostou, tá? Curte pra mim, por favor, vai me ajudar muito. Compartilha com aquela pessoa que precisa saber essa informação, que pode estar uma ferritina alta, pode estar com problema de saúde. E o que eu falei, a ferritina alta, você mantendo a alimentação, você vai. Esse ciclo é eterno. Então, principalmente alimentação, mas também atividade física, tá? Então, é importantíssimo ter uma intervenção dessa pessoa, tá, gente? Então, passe para essa pessoa porque vai ajudar muito mesmo, tá bom? Fico muito feliz de poder ajudá-los, tá, gente? Tudo de bom, tchau!